E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá, e ela estava em Quisbe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Éber, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo qual o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirado e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho que seria tido por seu, o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. E então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. E assim Tamar se foi, passado a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E contaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, a teve por meretriz, pois havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu bordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantando-se ela, se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a, mandou ela. 25. E em tirando-a, mandou ela e disse ao seu sogro: do homem que são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre.
Ao nascerem, pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Os irmãos podem se sentar. Senhor Deus, eis que sua palavra foi lida. Amém. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Apesar de quem sou, ó Deus, que sua palavra seja pregada e que o coração de sua igreja, ó Deus, seja edificado. É a oração que te fazemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, creio eu que todos já ouviram ou já ouviram alguma coisa ou sabem quem foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona nasceu no ano 354 e foi um grande filósofo e teólogo da história da igreja cristã. Agostinho era filho de pai pagão e mãe crente. Agostinho foi criado em meio a uma tradição religiosa, mas no período de sua adolescência para a juventude se afastou dos caminhos do Senhor, que era ensinado desde sua tenra idade. Ele andou por um caminho de devassidão, mas Agostinho foi influenciado profundamente pelos ensinos de Ambrósio, e essa experiência, somada à influência de sua mãe e as leituras das cartas do apóstolo Paulo, levaram Agostinho a se converter ao cristianismo e a enfatizar a graça salvadora que o libertou. E Agostinho trouxe grandes contribuições tanto ao cristianismo quanto à teologia e à filosofia cristã. Este capítulo, meus irmãos, que acabamos de ler, se passa entre os cananitas de Adulão. E você pode perceber que este capítulo que acabamos de ler, ele é dividido em duas partes. E hoje, então, nós trataremos sobre este texto, seguindo essas duas partes, que são as divisões naturais do texto. Você pode observar que no capítulo 1 você encontra, provavelmente na sua Bíblia, uma letra em negrito. E no capítulo 12 também você vai encontrar uma letra em negrito. Isso significa que é a divisão natural do texto. Então nós seguiremos essa divisão natural do texto. Quero que você entenda então que este texto ele é composto por duas partes separadas. A primeira parte deste texto consiste em 20 anos, e nessa primeira parte nós temos o nascimento dos 3 filhos de Judá com sua esposa essa que nós também não temos o seu nome mencionado no texto. Também temos neste texto o nome dos 3 filhos, que é Onã e Selá. Na segunda parte do texto nós teremos também Judá tendo mais 2 filhos, mas agora com sua nora Tamar. São chamados Pérez e Zerá. Então iremos meditar e analisar esse texto hoje de duas formas. Olharemos ele então em duas óticas. Na primeira parte nós vemos os pecados, as consequências, e na segunda parte nós veremos pecados, consequências e a graça. Esse texto você deve estar pensando assim: Samuel, esse texto só tem pecado, esse texto só tem confusão, onde você está vendo a graça aqui? E hoje nós vamos ver isso. Hoje nós vamos ver esse texto, os pecados, as consequências, mas no final, a maravilhosa e inefável graça do Senhor. Os pecados e as consequências. Nós começamos a ver o primeiro pecado. O primeiro pecado está no primeiro versículo. O primeiro pecado é a apostasia. Afastar-se dos caminhos de Deus. Olha o que aconteceu. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Judá se apartou de seus irmãos, ele deixou a casa de seu pai, ele deixou a família da aliança e foi morar com um amigo ímpio, um amigo que era um cananita, um amigo que não servia a Deus, um amigo que não buscava aos deuses de seus antepassados. As Escrituras nos dizem que as más conversações corrompem os bons costumes, como Paulo nos fala em 1 Coríntios 15:33. E foi exatamente isso que aconteceu com Judá. Quando você deixa a família da aliança, quando você deixa os caminhos de Deus, quando você deixa o culto ao Senhor, boa coisa não virá. Quando você deixa as coisas de Deus, não tem como vir coisas boas disso. João, escrevendo
em Apocalipse, exortou os crentes de Éfeso, dizendo: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Judá se apartou de seus irmãos. Ele se apartou da família da aliança, deixando de lado tudo que ele havia aprendido. Ele deixou de lado tudo o que seu pai o ensinou, tudo que ele sabia. A escolha que Judá fez de sair dos caminhos do Senhor fora terrível. Nós veremos isso, e nós já começamos a ver isso no texto, que a escolha dele de se apartar dos caminhos do Senhor foi algo terrível. Devido a essa escolha feita por ele colheu dolorosas e angustiantes consequências disso, de ter se afastado dos caminhos do Senhor. E depois de se afastar da casa de seu pai, de se afastar dos caminhos do Senhor, a coisa natural a acontecer foi se casar com a mulher cananita, uma mulher que não era do povo de Deus. E agora observamos o segundo pecado de Judá. E o segundo pecado de Judá que nós observamos é o pecado do casamento misto. E nós vemos isso no verso 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. Então Judá, afastado da casa de seu pai, da fé de seus antepassados, a consequência lógica foi escolher uma mulher que não fosse dos caminhos do Senhor. E essa mulher, como já foi mencionado anteriormente, ela nem recebe o seu nome no texto. Volte seus olhos para o verso 2 do capítulo 38 nos fala sobre isso, que ele escolheu uma pessoa que não era do povo de Deus, uma cananita, e a Bíblia nos adverte com relação a isso, dizendo em 2 Coríntios 6,14, que nós não devemos nos dispor em julgo desigual, os incrédulos, portanto, com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E aqui nós vemos também agora as consequências. Então perceba, o primeiro pecado dele foi a apostasia. Afastar-se do Senhor, afastar-se dos caminhos do Senhor, afastar-se de Deus. Depois o casamento misto, ele se casou com uma mulher cananita que não seguia os caminhos do Senhor. E quais foram as consequências? Observe o verso 3, 4 e 5. O verso 3 nos mostra o filho chamado O verso 4 nos mostra o filho chamado Onã. E o verso 5 nos mostra o filho chamado Selá. 3 filhos ruins, Onã e Selá. Como consequências, 3 filhos extremamente problemáticos. Judá, olha o verso 6 e 7. Judá, pois, tomou esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo qual o Senhor o fez morrer. O texto não nos fala o que este homem chamado fazia, mas o resumo da vida dele é que ele era uma pessoa tão perversa, mas tão perversa, que a punição para ele foi a morte. A punição para foi a morte, de tamanha a sua perversidade. E então disse Judá a Onã, verso 8: possua mulher de teu irmão e cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Enquanto o primeiro filho de Judá, era perverso, Onã era um irresponsável, porque a lei do levirato dizia que se um casal, se a esposa porventura perde o marido, e o cunhado deveria se casar com ela e dar descendências ao marido. Por isso o nome levirato, de Levi. E por isso era isso que ele deveria fazer. Ele deveria cumprir a lei, suscitar descendência à esposa, à viúva. E com isso nós percebemos que ele falhou. Ele não fez isso. Onã não fez isso. O fato é que ele não cumpriu o seu papel. Como os irmãos perceberam, ele não fez isso. Onã era um irresponsável. Ele não cumpriu a lei de Deus no tocante às suas obrigações. Então perceba, o primeiro filho era perverso, o segundo filho irresponsável, porque veja o que Onã fazia.
Isso, porém, que fazia era mal perante os olhos do Senhor, pelo que também este fez morrer. Dos dois filhos, dois dos 3 filhos de Judá já haviam morrido. E isso tudo por desobediência. Eles morreram por desobediência, por serem desobedientes às coisas de Deus. Deus os castigou com a morte por essa desobediência. O segundo filho é o segundo filho que Judá perde por conta dessa mesma desobediência. Porque da mesma forma que um foi perverso de não cumprir o seu papel, o segundo também foi. E para que não morresse também Selá, como seus irmãos, assim Tamar foi passar a residir na casa de seu pai. Nós vemos isso no verso 11. Judá estava achando que a culpa das mortes era de Tamar. Ele falou: não, essa mulher tem um negócio com ela, a culpa é dela, meus filhos estão morrendo por culpa dela, sendo que era desobediência. A desobediência à palavra de Deus, a desobediência ao próprio Deus, estava culminando na morte destes homens. Então perceba, meus irmãos, nós temos aqui então um filho perverso, um filho irresponsável, e Selá? Selá é um omisso. 3 filhos complicados, que foram fruto de um relacionamento de desobediência. Mas, meus irmãos, quando nós saímos dos caminhos do Senhor, é daí para baixo. Essa decadência mesmo. Porque como alguém que sai dos caminhos do Senhor, se alguém sai dos caminhos do Senhor, como alguém vai ter filhos que andem e que amem a Deus, que andem nos caminhos do Senhor? Se alguém não anda nos caminhos do Senhor, como é que ele quer que os filhos dele andem nos caminhos do Senhor? Se você não ama a Deus, como é que você quer que seus filhos amem a Deus? É impossível. Alguém para servir a Deus, alguém que para de servir a Deus, não tem como querer que seus filhos sirvam a Deus. Isso é totalmente impossível, e foi exatamente isso que aconteceu com Judá. Primeiro, ele saiu dos caminhos do Senhor. Segundo, ele se casou com uma mulher que não temia a Deus. E como consequência lógica, ele teve 3 filhos que não seguiram nos caminhos do Senhor. 3 filhos que não observavam a lei do Senhor. Em vez de seguir um caminho de bênção, eles seguiram um caminho de maldição, de ruína e destruição. E aqui nessa primeira parte do texto, então, nós observamos os pecados e as consequências. Mas agora nós vamos entrar na segunda parte do texto, como eu falei com os irmãos no momento anterior. Agora nós passaremos do verso 12 em diante. Agora, meus irmãos, nós teremos mais pecados, pecados mais graves. Teremos consequências e consequências mais graves. Mas a surpreendente graça de Deus também vai aparecer. A inefável graça de Deus também vai aparecer. A graça de Deus se manifestará com misericórdia com a família da aliança, para com Judá. Irmãos, nós percebemos então que Judá estava em um declínio terrível. Agora ele vai se envolver com o pecado da prostituição. E agora nós então entraremos nessa parte. A filha de Sua morreu, sua esposa, e ele ficou viúvo e consolado, ele subiu aos tosqueadores em Tímina. Agora ele vai para outra região, para outra cidade, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Uma vez ali, comunicaram para Tamar que seu sogro estava indo para lá. E Tamar já estava morando já há alguns anos na casa de seu pai. Já há alguns anos que ela estava lá. E Judá não tinha cumprido ainda a sua promessa, feita a ela lá atrás. Então ela tirou suas vestes da sua viuvez, colocou um véu e foi para o caminho. E foi para a beira do caminho. E aí você pode estar pensando: por que Tamar se disfarçou de uma prostituta? Por que ela fez isso? Porque, segundo o costume daquela época, ela tinha direito a ter filhos. Ela tinha direito a ter descendência. Seu marido morreu. Onã não cumpriu o seu compromisso. Judá disse que o filho mais novo, quando crescesse, se casaria com ela. O filho mais novo, Selá, cresceu, isso não aconteceu. E ela teve a ideia de suscitar descendência do próprio Judá. Disfarçou-se de prostituta, colocou-se à beira do caminho, e o texto nos mostra uma negociação entre os dois. Uma espécie de negociação
ele deixa uma garantia, ele deixa o seu anel, o seu cordão, o seu cajado como garantia dessa transação comercial entre os dois. E depois, até que viesse o pagamento, então foi deixado esses pertences como garantia, uma negociação de prostituição. E é isso que acontece aqui, e é isso que aconteceu aqui. E sem dúvidas, meus irmãos, isso foi totalmente pecaminoso, não há dúvidas disso. Mas maior pecado teve Judá, porque Tamar tinha um motivo justo, entre aspas. Ela estava de acordo com a lei do levirato. A lei deveria ser cumprida, ela deveria ter descendência. Mas agora Judá estava negociando com a prostituta, negociando um preço que foi pago, o cabrito foi o preço estipulado. E a prostituição, meus irmãos, é um pecado. É um pecado grave na lei de Deus, é um pecado gravíssimo. Mas, por que a prostituição é um pecado tão grave? Nos é uma pergunta. Por que você pegar o mais íntimo do seu corpo e entregar para alguém fora de um relacionamento pactual, que é o casamento? Entregar para uma outra pessoa. É por isso que é algo tão grave. E Paulo nos diz, em 1 Coríntios 6,16: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E foi isso que Deus diz, e é isso que Deus quer dizer. Deus fez o homem e a mulher para se unirem no casamento, e serem ambos uma só carne. Uma união tão íntima, que agora é indissolúvel, que é até que a morte os separe. Uma relação tão íntima e tão profunda, mas a prostituição não é um pecado imperdoável. Deus perdoa aqueles que se arrependem do pecado da prostituição. E o texto segue no verso 19, dizendo que ela se levantou, foi embora, tirou o véu e tornou as vestes da sua viuvez. E Judá mandou o cabrito como forma de pagamento, como eles haviam combinado lá atrás. Mas ninguém ouviu falar dessa mulher, ninguém sabia onde estava a suposta prostituta cultual. E qual foi a consequência deste pecado? A consequência imediata deste pecado foi a abominação aos olhos do Senhor. Porque a palavra de Deus obviamente condena o relacionamento entre sogro e nora, como nós vemos muito bem em Levíticos 18:15. A nudez de tua nora não descobrirá, ela é a mulher de teu filho, não descobrirá a nudez. O pecado aqui foi uma abominação aos olhos do Senhor. O pecado, meus irmãos, nunca está sozinho. O pecado, ele nunca está sozinho. Pelo contrário, ele está sempre acompanhado de outros malditos pecados. Ele nunca anda sozinho. E ele sempre está acompanhado de outros malditos pecados e, consequentemente, com consequências. E veja como Judá está se afundando no lamaçal do pecado. Apostasia, casamento misto, depois prostituição, abominação aos olhos do Senhor, e agora, por fim, veja o verso 24, hipocrisia. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar tua nora adulterou, pois ela está grávida. E então Judá disse: tirai-a para fora para que seja queimada. Já foi hipocrisia quando ele se preocupou em mandar o cabrito como pagamento para aquela prostituta. Mas ele não se preocupou em um instante em mandar o seu filho para cumprir as suas obrigações. Já foi hipocrisia ele ter feito isso. Ele não pensou em Tamar. Ele já foi hipócrita nessa primeira parte. Ele se preocupou tanto em pagar a prostituta, mas ele não se preocupou em cumprir o levirato. Mas agora ele quer matar Tamar, porque ela estava grávida. Meus irmãos, isso se chama hipocrisia. Um homem com tantos pecados, que moral ele tem para condenar alguém? E principalmente para condená-la à morte. E tirando-a, mandou-a dizer a seu sogro: do homem que são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado? Agora o plano de Tamar se fechou, porque ela tinha conseguido consigo os 3 objetos de Judá. E agora ela mostrou dizendo que estava grávida do homem que era o detentor daqueles objetos. Judá agora ficou desmascarado. Judá ficou exposto pelo seu pecado.
Ninguém sabia disso. Ninguém sabia do que tinha acontecido naquele caminho quando ele estava indo para Tímina. Somente o seu amigo Hira. Era um segredo. O hipócrita Judá foi desmascarado. Irmãos, esse tipo de hipocrisia age em muitos crentes. E infelizmente, inclusive em alguns de nós. Nós temos que ter muito cuidado com a hipocrisia, porque nós somos muito rápidos para ver o pecado no outro, mas nós somos lentos demais para ver o nosso próprio pecado. Parece que nós temos uma espécie de miopia que nos impede de ver o nosso próprio pecado, mas o do outro parece que a nossa visão é de águia. O vacilo do nosso irmão parece que é mais rápido do que o nosso. Infelizmente nós tendemos a fazer isso, a olhar somente para o outro, esquecer de nós. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia na nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Este Judá, veja a quantidade de pecados deste homem. Este homem cometeu até agora tantos pecados. Veja quantos pecados ele cometeu. E quando alguém diz que sua sogra, que sua nora está grávida, ele diz: traga-a para fora, vamos matá-la, ela é uma pecadora miserável. Observe a hipocrisia deste homem. Jesus disse aos religiosos da sua época, veja bem, Mateus 23, versículo 27 a 28: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, meus irmãos, da próxima vez que nós pensarmos em apontar o dedo ou o erro para alguém, nós devemos dar uma olhadinha para a nossa vida. Nós devemos dar uma olhada para nós, olhar se a nossa mente está pura, olhar se a nossa vida está pura, se os nossos olhos estão puros, se nossa boca está pura. Nós temos que tomar cuidado para não sermos hipócritas. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, para que nós não sejamos como Judá, disposto a condenar ela, esquecendo que também ele era um pecador, que de igual forma ele era mais culpado que ele. Nós temos que tomar muito cuidado com a hipocrisia. A primeira parte dessa história nós vimos o pecado da apostasia, o casamento misto, como consequências filhos fora do caminho do Senhor, porque Judá não estava nos caminhos do Senhor. Aqui agora na segunda parte nós vimos o pecado da prostituição, a hipocrisia, como consequência a abominação aos olhos do Senhor, e agora a surpreendente graça de Deus vai aparecer. Incrivelmente a graça de Deus está presente nesse texto. Deus vai agir com graça para com Judá. Um homem com tantos pecados será alvo da graça, da misericórdia de Deus. A maravilhosa e surpreendente graça de Deus. Veja o verso 26. Respondeu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei selar meu filho, e nunca mais a possuiu. O registro é bem rápido, é bem curto, mas nós podemos imaginar o choque de Judá, o choque que Judá sentiu ao ter o seu pecado revelado. Meus caros, o problema de pecados secretos é que eles nunca ficam em segredo. O problema de pecados secretos é que eles nunca ficam em segredo. Deus, na vida de seus filhos, os expõe de um jeito para que, de uma maneira ou de outra. E por que Deus faz isso? Porque, meus irmãos, Deus quer que haja mudança. Deus quer que haja arrependimento. Deus quer que haja mudança de vida. E ele se arrependeu, diz o texto. Veja bem, mais justa é ela, disse Judá, mais justa é ela do que eu, porque eu não dei selar meu filho. Mais justa é ela, e nunca mais a possuiu. Perceba, ele se arrependeu e reconheceu o seu pecado, e nunca mais a possuiu. O reconhecimento do pecado inclui não mais pecar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Foi exatamente isso que nós percebemos na luta contra os pecados, meus irmãos. É preciso tomar a decisão de não pecar.
Na luta contra o pecado, nós devemos buscar forças em Deus. E também é necessária a tomada de decisão de não continuar a pecar. Meus irmãos, o pecado não é brincadeira. Infelizmente, nós tendemos a flertar com o pecado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado é traiçoeiro. Veja como o nosso coração é ardiloso. Meus irmãos, é necessário nós assumirmos a responsabilidade, pois Deus vai nos cobrar isso. Nós seremos cobrados por isso. É preciso jogarmos os ídolos fora do nosso coração. É preciso confessarmos os pecados secretos. É preciso jogarmos isso tudo para fora de uma vez por todas. Abandonar isso, abandonar os ídolos do nosso coração. E quantas coisas não têm ocupado o trono de Deus no nosso coração? Quantas coisas não têm se tornado ídolo na nossa vida? Nós precisamos tomar essa decisão, meus irmãos. E é isso que Deus espera de nós: arrependimento e a decisão de não pecar mais. Judá reconheceu o seu grave pecado e abandonou este pecado. Ele estava de coração sincero. Ele estava novamente voltando ao caminho. Judá reconheceu o seu pecado. E o dever de todo crente, meus irmãos, é buscar isso diariamente, um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro, buscar transformação de vida diária, porque nenhum de nós estamos isentos do pecado, estamos isentos de vacilar, mas nós devemos nos arrepender e não tornar isso uma rotina diária. Mas veja bem o que o texto nos diz. O final do texto é algo maravilhoso. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E ao nasceram, pôs a mão fora, e a parteira tomou-lhe a um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo a mão e saindo o outro, ela disse: como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. E depois saiu o outro irmão, cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Aqui, meus irmãos, nós temos e nós percebemos os raios de sol brilhando. Aqui nós vemos a graça de Deus iluminando essa história de tantos pecados terríveis. Imagine uma nora com seu sogro. Então nós observamos os raios da maravilhosa, inefável graça de Deus, que vão iluminando o rosto dessas pessoas e transformando essas pessoas. Primeiro, pelo fato de Deus permitir nascer duas crianças. Isso já é uma bênção, porque os irmãos vão de concordar comigo que filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Os filhos são bênçãos que o Senhor concede, e os pais muito bem sabem disso. Meus irmãos, Judá e seus irmãos vão ser aqueles que vão ter os seus nomes nas colunas das portas da Nova Jerusalém, como João nos relata em Apocalipse 21. Judá e seus irmãos vão ser e vão formar, melhor dizendo, as 12 tribos de Israel, a base do povo de Deus. Essa família vai ser restaurada, essa família vai ser transformada pela graça de Deus, pelo arrependimento. Essa família está sendo alvo da graça de Deus. E da mesma forma, nossas famílias são alvos da graça e da misericórdia de Deus. E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, a outra parte da graça de Deus é que os 12 filhos de Jacó, juntamente com Judá, os 12 filhos de Jacó, e Judá especificamente, é de Judá que vai passar a linhagem messiânica. Ou Cristo não é o leão da tribo de Judá? Veja o que Deus fez com esses pecadores. Não é por acaso que Judá e Tamar estão na linhagem messiânica. E você pode ver isso na genealogia de Cristo. Ao ir em Mateus 1, versículo 3, você vai encontrar o nome deles lá. Observe que Tamar, mesmo sendo uma mulher cananita, e tendo cometido o pecado que acabamos de ver nesse texto, ela está na genealogia de Jesus, juntamente com 3 mulheres improváveis. E nós, se fôssemos olhar para a nossa ótica, não estariam nessa genealogia. Como os irmãos muito bem sabem,
Uma mulher improvável que está na genealogia de Jesus é Raabe, uma prostituta que ajudou os espias na tomada da cidade de Jericó. Outra que temos também, outra mulher improvável aos nossos olhos, é Ruth. Ruth também está na linhagem messiânica, uma moabita, e os moabitas não tinham parte com o povo de Deus. Batseba, uma mulher que passou por pecados graves também. Mas ao observarmos com os nossos olhos, essas mulheres nunca estariam aqui. Você já parou de imaginar isso? Se fosse para a gente escrever essa genealogia, ou para escolhermos as pessoas para estar nessa genealogia, creio eu que nós escolheríamos pessoas mais santas, pessoas diferentes. É uma verdade. Nós não escolheríamos essas pessoas, nós escolheríamos pessoas melhores. Mas, meus irmãos, que coisa mais apropriada há para aquele que veio salvar pecadores do que ter pecadores não merecedores, improváveis na sua genealogia? E é aqui que está a beleza do Evangelho. Na genealogia de Cristo você vê a graça. Na genealogia de Cristo nós vemos a maravilhosa graça. Irmãos, o Evangelho de Cristo é isso. Cristo veio para salvar pecadores, e aqui está a misericórdia de Deus sendo manifestada. Aqui nós vemos, irmãos, o triunfo da graça sobre o pecado. E, meus irmãos, eu quero concluir vendo que essa história nos mostrou com vários pecados, terríveis pecados, com terríveis consequências: afastamento dos caminhos do Senhor, casamento misto, prostituição, abominação aos olhos do Senhor, hipocrisia, consequências terríveis. Porém, meus irmãos, quero trazer à memória de vocês Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, porém, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, a graça superabundou, superou o pecado, superou todas as tragédias que aconteceram nesse texto. A graça maravilhosa de Jesus se manifestou de forma tremenda neste texto, e da mesma forma ela se manifesta na minha e na sua vida. Meus irmãos, que a graça do nosso Deus esteja sobre nós, que Deus nos abençoe, e que possamos aprender com este texto, que a graça de Deus é maior que os nossos pecados, é maior que as nossas limitações. Que Deus muito nos abençoe. Amém.